com vocês? Vamos dar início a este vlog então, que já deveria ter começado já faz tempo. Eu comecei a fazer umas leituras, mas eu tive que parar porque eu fiz o projetinho de assistir algumas adaptações literárias, né? Então eu pensei em nem começar esse vlog, porque senão eu ia me perder um pouquinho ali, porque eu sempre fico na dúvida do que eu já falei e o que eu não falei ainda. Então eu decidi não começar e começar agora. Então eu já tenho várias coisinhas pra falar pra vocês. E nós vamos começar já com uma opinião polêmica de um livro que é bem famosinho e que está, assim, me transmitindo sentimentos controversos. Gente, é sempre muito difícil quando você tá super empolgado com uma leitura e mesmo assim tem coisas que te irritam muito nela, sabe? Eu acho que a última vez que eu senti isso foi lendo O Fim da Eternidade, do Asimov. E a leitura que eu estou realizando, então, é Fúria Vermelha, do Percy Brown, finalmente. E, gente, essa aqui tá sendo uma leitura coletiva, através do Twitter Lendo Coletivo. Quem organiza essas leituras conjuntas desse perfil é um outro perfil chamado Twitter Literário. Eu vou deixar os dois aqui na descrição porque eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito legal, porque eles têm ali um foco em fantasia, em ficção científica. Eles fazem listas com indicações, fazem umas brincadeirinhas de votações, sabe? Agora estão fazendo as leituras coletivas. Essa é a primeira leitura coletiva, então, desse clube, né? E eu tô achando muito legal, tô acompanhando, né? Então vou deixar aqui pra quem tiver interesse. E, gente, aqui em Fúria Vermelha a gente tem como se fosse uma distopia, onde o homem começou já a colonizar Marte, né? E aí a gente tem uma sociedade que ela é dividida por castas, e cada casta leva o nome de uma cor. As pessoas que fazem parte dessas castas, elas são geneticamente modificadas. Eu sei que algumas delas possuem as características das cores, mas eu não sei ainda até onde isso vai. Eu vou ver se eu consigo deixar a pirâmide aqui pra vocês verificarem, porque tem muitas cores. Mas aqui eu vou dar o exemplo, então, dos vermelhos, que são a base ali da pirâmide, e os ouros, que são o topo dessa pirâmide. Os vermelhos, eles têm, então, o cabelo em tons de vermelhos, por exemplo. E os ouros, eles são loiros, eles têm o cabelo em tom de dourado, os olhos são dourados, eles têm, assim, uma constituição física maior, eles são mais fortes, a estrutura óssea é mais forte, enquanto dá pra perceber que os vermelhos ali, eles têm uma estrutura mais fragilizada, né, quando comparada aos ouros. E o que que acontece? Os vermelhos, então, eles são meio que as formiguinhas, eles são os operários de Marte. Eles vivem numa situação mais precária, a expectativa de vida, assim, ela é bem baixa. Por exemplo, a gente começa acompanhando essa história através do Daryl, que é um vermelho, e, por exemplo, o tio dele tem 35 anos e ele já acha que o tio dele é velho, sabe? Ele tem 16 anos, ele começou a trabalhar desde os 13, faz meses ele já é casado, então ele já é considerado um adulto. Então, assim, eles não podem aproveitar a infância, eles viram adultos muito rápidos e eles morrem muito rápido também por causa das condições que eles vivem, né? O Daryl, ele é conhecido como o mergulhador do inferno por causa da função que ele tem aqui, então, no seu trabalho, né, que é uma função, assim, mais perigosa, mais ousada e que precisa, assim, de agilidade, né, e geralmente as pessoas que são dessa função, elas ficam famosas porque é uma função bastante perigosa, mas elas também morrem mais rápido, né, então ele tem uma certa notoriedade e ele também tem, assim, um pouco de arrogância, porque ele sabe que ele é muito bom naquilo que ele faz, né, e o que que acontece? A esposa dele, que é a Io, eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Ela é uma rebelde. Então, ela sabe que alguma coisa de muito errado tá rolando com essa sociedade. E ela sabe de algumas coisas que o Daryl não sabe. E como ela não consegue se contentar com essa realidade precária que eles levam, sabendo que existem outras coisas, ela tenta despertar no Daryl essa rebeldia, porque ela sabe que ele seria alguém a ser seguido. Porque, por causa da posição dele como mergulhador do inferno, porque as pessoas olham pra ele de um jeito diferente. Então ela tenta ali dar umas cutucadinhas nele, né? Despertar uma fagulha nele para que ele vire alguém a ser seguido, né?
Mas assim, o Daryl, ele tá numa posição ali em que ele não acredita muito nela, ele tem muito medo de morrer, de repente virar um mártir, porque ele tem um histórico na família, né, de pessoas que não cumpriram as regras e morreram por isso. E a Io tenta a todo custo despertar isso nele, né. Ao longo dessa história, a gente percebe que essa sociedade mente muito para os vermelhos, né? Aqui, eles elevam como principais adjetivos a obediência. Então você precisa ser obediente, você precisa ser altruísta, porque o que eles estão fazendo é extremamente importante para a humanidade, porque eles estão preparando o solo para a humanidade. Só que o que eles não sabem é que muitas pessoas já vivem em Marte. Muitas pessoas têm condições em Marte. Eles são ali as formiguinhas operárias que dão assim o sangue, quase literalmente, para uma sociedade que mente para eles, sabe? Então a gente vai vendo isso ao longo da leitura, a gente vai vendo como o Daryl, ele assimila tudo isso e o que ele pretende fazer então para mudar essa realidade, né? E assim, gente, esse é um livro que eu consegui me conectar muito rápido com ele. Ele tem algumas partes que são arrastadas ali perto do miolo, perto da metade. Eu passei um pouco mais da metade, tô quase em 60% da leitura já. É um pouquinho arrastado, mas eu tô curtindo muito, sabe? A atmosfera da história, toda essa construção em formato de castas que eu ainda não consigo entender muito bem. E, por exemplo, as características físicas dos vermelhos, eles têm cabelos vermelhos e os ouros têm cabelo dourado. Mas, por exemplo, a gente tem nesse meio termo, a gente tem os verdes, a gente tem os rosas, a gente tem os azuis. Eles são azuis, eles são rosas. Eu ainda não consigo compreender muito bem como é que funciona, mas eu acho que conforme eu for lendo eu vou conseguir compreender cada vez mais, assim espero. Mas essa é uma leitura, assim, que existem dois contrapontos. Eu tô numa parte da história em que eu tô muito empolgada com ela, sabe? Eu até fiz uma brincadeirinha no Twitter, falei que é normal querer uivar no meio da leitura. Porque tem uma parte ali que alguns personagens, eles ficam conhecidos como os uivadores, e eles uivam. E eu tava tão empolgada assim que deu vontade de uivar, mas é uma brincadeira, lógico, eu não ia uivar na minha leitura, né? Não sei. Mas assim, eu tava tão empolgada, mas ao mesmo tempo a gente tem um problema muito sério nessa história. Por quê? O autor, ele utiliza de alguns termos pejorativos com relação às mulheres, sabe? Então, às vezes pra xingar ou diminuir alguém, ele fala, ai, não haja como uma menininha, ou ai, eu vou me divertir com sua esposa, mandar ela pra mim. Umas coisinhas, gente, que são assim, muito sexistas, que são machistas, que não se usam mais. Eu vou até verificar qual foi o ano de lançamento, sabe, desse livro. É sempre importante a gente tentar relevar, mas a gente também precisa pontuar, né? Porque isso é muito problemático, gente. E eu, como leitora desse livro em pleno 2020, não posso deixar isso passar batido, porque é realmente algo que me tira da história, sabe? Então, eu vou entrar aqui no Goodreads pra ver. Ó, o livro foi lançado em 2014. Querendo ou não, 6 anos é bastante tempo. Não parece, mas a gente evolui muito durante esse tempo. Eu acho que já era, assim, problematizado nessa época, esse tipo de coisa, mas não tanto quanto agora. Mas como eu estou lendo agora, é claro que eu vou pontuar e eu vou problematizar. Eu espero de coração que isso pare, isso era mais comum no começo do livro. Depois deu uma melhorada, mas voltou novamente. Então é uma característica do autor. E eu espero que ele evolua nos próximos livros. Porque é realmente uma pena. Eu não consigo, assim, me entregar a história pra valer, sabe? Porque isso me tira realmente da história. Eu me sinto extremamente incomodada. Porque não faz sentido, gente. Acho que ele, como autor, precisa se policiar, porque ele, sendo autor, ele tem que ser responsável. E não faz sentido porque nessa história a gente tem um monte de mulheres fodas. A pessoa que manda no universo é uma mulher. Então faz sentido você olhar pro amiguinho, você querer de alguma forma xingar ele e chamar ele de menininha? Falar que ele tá agindo como menininha? Eu acho que isso não faz sentido, gente. Então, vamos evoluir, né, galera? Por favor. Então, esse é o principal fato que tá me tirando da história. E assim, se fosse uma vez ou outra, a gente poderia relevar. Mas como foram várias vezes, eu preciso pontuar. E com certeza, isso vai refletir no final. Com certeza, eu não vou conseguir
fazer desse um livro favorito, porque é algo que me incomodou demais, tá bom? Já falei muito de Fúria Vermelha, eu acho que eu termino em breve. Quando eu terminar eu volto pra falar de vocês. Mas eu terminei um livro também nesse meio tempo. Como eu não queria começar novamente o vlog falando de livros que eu finalizei, eu decidi começar por Fúria Vermelha. Mas eu finalizei o segundo livro, então, da série do Percy Jackson, que é O Mar de Monstros. Sim, eu estou lendo Percy Jackson pela primeira vez este ano. Sou marinheira de primeira viagem. E eu tô participando de um grupo de leitura conjunta e a gente tá lendo um livro, então, por mês. E julho agora a gente leu, então, o segundo livro. Gente, eu gostei muito, sabe? É claro que tem muita coisa lá que eu não posso levar tão a sério, né? Porque eu deveria ter lido esse livro há 15 anos atrás, eu acho, pelo menos. Meu sobrinho, ele tem 7 anos, ele tá lendo agora junto com a mãe dele, ele tá, assim, amando. Então, assim, eu relevo muita coisa. E acho que se eu tivesse, sei lá, uns 10, 12 anos lendo esse livro, eu ia amar, sabe? E eu ia me divertir demais. E eu estou me divertindo, sabe, com essa série. E eu achei esse segundo livro muito melhor, muito mais fluido, muito mais divertido do que o primeiro. Eu já tinha gostado do primeiro, mas eu realmente gostei desse segundo. E ele terminou ali de uma forma que me deixou muito empolgada pra dar continuidade na série. Então, sobre Percy Jackson é isso. Só pra gente finalizar então também, eu estou lendo A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Esse livro aqui que eu tinha começado assim que ele chegou, eu tinha começado a ler, só que aí eu dei uma pausinha pra ler os livros que eu tinha colocado na TBR da MLI. E aí depois, então, assim que deu, eu retomei essa leitura, que é uma leitura um tanto estranha, gente. A gente acompanha aqui a história de uma garota que está em transição, sabe? Ela tá deixando de ser criança, ela tá passando pelo período difícil ali da pré-adolescência e tá entrando na vida adulta, assim, por assim dizer, né? Então, a escrita dessa autora, gente, é maravilhosa. Eu fico, assim, apaixonada pela descrição dela. Depois eu vou mostrar pra vocês também a diagramação, né? Esse que é um livro da Intrínsecos. E eu tô amando a diagramação desse livro, gente. É muito, muito, muito bem feita. E, assim, eu não tô nem sentindo esse livro passar. Eu leio só um pouco, assim, por dia. E eu tô lendo muito rápido ele. E realmente tô gostando dessa história. Não sei. Eu acho que é um livro muito interessante, porque ele desperta vários sentimentos, mas ao mesmo tempo que a escrita, sabe, ela é tão minuciosa, ela é tão delicada, que ela te deixa muito imersa na leitura. E é, assim, uma transição muito difícil, sabe, porque a gente tem aqui uma garota que ela era toda, assim, mimada pelos pais. Eles meio que deixavam ela numa bolha, vestiam ela de rosa, e ela não sabia sobre a realidade lá fora. E de repente, no período que ela mais precisa, que é esse período delicado, né, da adolescência, os pais delas tiveram um problema ali no casamento, então ela meio que deixou de ser prioridade. E várias coisas estavam mudando na cabeça dela, várias inseguranças. Ela acabou sendo deixada de lado e começou a enfrentar algumas realidades que ela não conhecia, sabe? Então, de repente, ela meio que se revoltou, porque ela saiu, assim, daquela bolha que eles colocaram ela de forma muito abrupta, sabe? Parece que alguém chegou e explodiu aquela bolha e, de repente, ela tava sozinha no meio da realidade, sabe? Então, é um livro, assim, que é muito curioso. Você se sente mal com várias coisinhas, porque ela se rebela, ela se coloca, assim, diante de algumas situações que você fica, menina, por que você tá fazendo isso? Mas, ao mesmo tempo, é compreensível, sabe? Então, é um livro incômodo, mas é um livro, assim, muito instigante, porque você quer que as coisas dê certo pra aquela personagem, né? Então, eu tô curtindo a leitura, tô achando, assim, um pouco estranha, mas eu acho que no geral, assim, pode-se dizer que eu estou curtindo, e principalmente pela escrita, sabe? Pela forma como a autora consegue nos colocar no lugar dessa personagem, então, que agora eu não lembro o nome. Acho que é Giovanna, Gina, Giovanna, isso. Então é isso, gente. Vocês vão me acompanhar então neste vlog com essas duas leituras. E eu acho que se der eu vou encaixar alguma HQ, porque eu consegui baixar várias HQs em inglês esses dias e eu quero praticar, gente. Eu preciso ler pelo menos uma coisa por mês em inglês, porque eu sei que senão ele vai enferrujar
E eu não posso deixar isso acontecer. Então, se tudo der certo, vocês vão me acompanhar, então, lendo essas duas leituras e também lendo alguma HQ. Até! Gente, eu fiquei de mostrar, então, alguns detalhes dessa edição que eu acho muito bonitinha, como a diagramação, sabe? Olha só, gente, que legal. Olha, é muito bonitinho. Todo começo de capítulo é assim. É super tranquilo pra ler, sabe? Nossa, eu gostei muito mesmo. Eu vou contar uma curiosidade a respeito desse e-book de Fúria Vermelha, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ia participar da leitura em conjunto, eu fui ver o preço do e-book, né? E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que eu já tinha esse e-book aqui no Kindle. E aí, eu lembrei, gente, que em 2017, quando eu comprei o 5º livro da Roda do Tempo, que foi As Chamas do Paraíso, eu ganhei um e-book. E eu lembro que um dos e-books que tava na seleção lá pra eu escolher era Fúria Vermelha. E eu já tinha o interesse de ler Fúria Vermelha na época. 3 anos depois estamos aqui, né? E eu não lembrava, só fui lembrar quando eu reparei que eu já tinha esse e-book, então, no Kindle. Gente, eu fiz uma coisa. Mas sempre quando eu leio algum livro que descreve comidas, eu tenho vontade de experimentar, eu tenho vontade de fazer. E aproveitando então que eu li Percy Jackson e eu li o 2º livro, eu quis fazer muito alguma comida azul. Então fiz o cookies, gente, e ficou muito bom. Se vocês quiserem, eu deixo a receitinha em algum lugar, ou na descrição do vídeo, ou nos comentários, mas ficou muito bom. Acho que a única coisa que a gente fez diferente foi acrescentar o corante, então, pra ficar nessa cor azulzinha. Mas ficou muito gostoso, gente. Nossa, ficou mesmo. Oi, gente! Finalizei, então, minha primeira leitura da Helena Ferrante. Esse aqui, que se eu não me engano, foi o Intrínsecos de julho, acho, ou junho, não me lembro muito bem. E assim, eu acho que foi uma boa experiência para conhecer a escrita da autora, porque eu realmente amei a escrita dela. Como eu tinha falado pra vocês, eu comecei esse livro aqui tem um tempinho, antes da MLI. Depois eu voltei a ler ela e aí demorou um pouquinho, mas quando entrou no tranco eu li ela muito rápido. Depois eu comecei a intercalar junto com a leitura de Fúria Vermelha. E depois, assim, da metade flui muito rápido mesmo, porque você quer saber o que vai acontecer com a Giovanna. Eu acho que esse é um livro muito cru, sabe? É muito verdadeiro, tanto é que tem diversas partes que você se sente muito desconfortável pelas coisas que a personagem passa, mas ao mesmo tempo você sabe que é real, porque a vida tem as suas partes que são muito feias, né? E as coisas que ela passa aqui, né, ela meio que vai amadurecer um pouco mais rápido, porque ela tá passando por algumas situações ali que vai fazer ela amadurecer, mas ao mesmo tempo são coisas que podem gerar sequelas, né. Eu achei que o final foi muito rápido, eu queria que a autora trabalhasse um pouquinho mais aquela ideia, e eu queria ver um pouquinho de como ia ser as consequências do que aconteceu com a personagem, então acho que acabou de forma muito abrupta. Porque assim, acontece algo que é muito importante na vida de uma adolescente e logo depois o livro já acaba, né? Então eu queria ver um pouco mais, né, sobre
essas consequências. No geral, assim, não é o tipo de livro que eu gosto. Aqui a gente tem também um pouco de drama familiar, né? A gente tem essa transição, né, de quando você é criança para adolescência, para fase adulta, e a gente tem um pouco de drama familiar também. Eu gostei também de ter um cenário diferente aqui, né, porque a gente tá nas ruas de Nápoles, que é na Itália, né, então sai um pouquinho daquele cenário que a gente tá tão acostumado, né, de Estados Unidos ou Inglaterra. Então eu gostei muito dos lugares, é o tipo de livro que dá vontade de conhecer e de comer as coisas que eles estão comendo, sabe, de experimentar certas vivências mesmo, né, porque é uma cultura muito legal, mas assim, não é o meu tipo de livro favorito. Mas eu gostei muito, principalmente pela escrita da autora, e com certeza eu tenho vontade de ler mais coisas dela, né? Então, eu finalizo esse livro aqui, eu acho que eu vou dar umas 3 estrelas e meia, porque no geral eu acho que foi uma boa experiência, mas talvez eu esperava um pouquinho mais da história. Eu acho que tem alguns livros da autora aí que eu já esbarrei com a sinopse, talvez eu vou me identificar mais. Acho que junto com a escrita dela, que foi o que me tocou de verdade, com histórias que são até um pouco mais adultas, talvez eu acho que eu vou gostar mais do que esse daqui. Mas acho que foi uma experiência super válida. Sobre Fúria Vermelha, falta 10% para eu acabar. Não vou falar muito porque eu vou deixar para falar mais quando eu finalizar o livro, para trazer uma conclusão no geral para vocês, né? Mas eu acho que o que compensa falar é que o livro continua oscilando bastante. Tem partes assim de muita empolgação e outras que eu saio completamente da história quando novamente o autor utiliza de termos ou frases ali que menosprezam mulheres, não só mulheres, mas também tem frases homofóbicas, coisa assim muito ultrapassada, sabe, gente? Em 2014 a gente já não usava muito essas coisas, né? Então... E assim, eu lembro que eu tava lendo, teve uma parte que teve um personagem que ele usa uma frase, gente, que me tirou completamente da história e eu tive que simplesmente desligar o Kindle e dormir, porque eu falei, não, eu não li isso. E eu acho que é muito válido eu passar isso pra vocês, porque é algo que realmente tá me incomodando. Eu vejo autores que ainda estão nisso, sabe? Eu li um livro esse ano que foi escrito em 2019 e ainda tinha esse tipo de piadinha, ainda tinha esse tipo de coisa, sabe? A gente precisa problematizar pra eles pararem de fazer, entendeu? Então é isso. Tô gostando muito da leitura, gente, e é realmente uma pena, porque é a única coisa que tá me deixando, assim, desconfortável. Então, vamos ver aqui, né, como que vai ser esse desfecho. E depois eu volto pra trazer uma conclusão. Eu comecei a ler também Paper Girls. Nossa, é muito difícil falar, né? Paper Girls. É isso. Paper Girls. Tô no começo ainda, então assim, não entendi muita coisa. Mas eu acho que é uma HQ mais rapidinha. Assim, quando eu finalizar, então, alguma dessas leituras, ou talvez as duas, eu volto, então, ou pra gente finalizar o vlog, ou pra gente dar continuidade. Até! Olá pessoal, vamos então finalizar este vlog. Eu finalizei finalmente Fúria Vermelha. E gente, o final foi bom. Eu gostei muito desse final. Esse é o tipo de final assim que dá um pouco de desespero. E muita coisa acontece, coisas assim surpreendentes. E ao mesmo tempo você fica desesperada, né? Porque você vai olhando ali no ladinho e falta pouco tempo pro e-book terminar. E ao mesmo tempo parece que tem muita coisa pra acontecer, sabe? Mas deu tudo certo. Eu gostei muito do final e deixou um gancho ali muito legal pro próximo livro, que eu estou ansiosa pra ler. Mas assim, gente, infelizmente, esse aqui é um livro que tinha tudo
pra ser favoritado, sabe? Só que o ranço que eu senti em determinadas partes fala mais alto, sabe? Então é muito triste eu ter passado nervoso com essas questões, com essas piadas machistas, com essas piadas homofóbicas. E eu vou continuar, gente, essa série aqui porque eu realmente gostei bastante da história. E estou ansiosa pra continuação e também pra ver se o autor vai evoluir nessa parte, sabe? Eu espero que ele evolua. Ouvi um amém. Então é isso, gente. Foi uma boa experiência, mas com essas grandes ressalvas. Aí, eu li também Paper Girls. Gente, é só uma piada falando inglês. E, gente, eu gostei muito, mas eu fui um pouco tapeada. Porque assim, essa história aqui que eu peguei esse e-book de graça, e ele tem, assim, só o primeiro fascículo. E é muito curtinho, tipo, eu acho que esse fascículo ele tem umas 50 páginas, mas a história, mas tem menos ainda da história, porque tem uma partezinha no final, assim, que é no estilo de jornalzinho, que apresenta algumas coisas. Então é só meio que o início mesmo da história, sabe? E eu curti bastante, eu queria mais! E eu achei essa história aqui numa vibe muito Stranger Things, porque a gente tem aqui essas garotas, né, que entregam jornais. E essa história que se passa nos anos 90, né, a gente consegue perceber pelas roupas, pelos cortes de cabelo e tudo, né. E a gente tá no período do Halloween, e aí elas ficam andando com as bicicletinhas pra cima e pra baixo. E que mais que eu posso falar pra vocês? Elas meio que acabam se juntando ali, se unindo, e algumas coisas estranhas começam a acontecer, né? Eu não vou entrar muito em detalhes porque esse fascículo é realmente muito curtinho, eu não sei se ainda tá liberado, se ainda tá de graça, então procurem. Mas coisas estranhas vão acontecer e eu fiquei mega intrigada e eu preciso de respostas, sabe? Então eu gostei bastante. Eu quero ver se eu consigo comprar então a edição em português. Pelo que eu vi, a edição física aqui ela compila os primeiros 5 fascículos, sabe? Então dá pra ter uma noção melhor assim da história. E aqui foi só o pontapé mesmo inicial. E, gente, eu não sei se eu estou enganada, eu acho que não, mas vai sair adaptação. Não sei por onde e não sei quando. Mas eu posso pegar essa informação e trazer depois pra vocês. Mas foi legal, gente, foi uma boa experiência. É lógico que no começo a gente nunca entende nada, né? Principalmente eu que tenho inglês bem basicão mesmo. Mas depois eu comecei a pegar melhor as coisas e gostei muito, sabe, dessa atmosfera. Quem curte Stranger Things, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa história. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Acho que foi um vlog de boas leituras. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, então. E deixem as suas opiniões aqui, me contem se vocês já leram algum livro da Helena Ferrante, se vocês também gostam da escrita dela. Me contem sobre a experiência de vocês lendo Fúria Vermelha, se vocês também ficaram incomodados nessas partes comigo, ou se quando você leu você ainda não problematizava tanto assim essas partes. Quero saber tudo. Me contem também se vocês já leram Paper Girls. Quero saber de tudo, gente. Não esquece de deixar seu comentário, vamos interagir. Lembrando que, eu sempre preciso lembrar porque eu esqueço. Lembrando que todos os vídeos, gente, os livros que eu cito, os livros que eu recomendo, eu deixo o meu link da Amazon aqui embaixo. Se você usar ele para fazer as compras, seja de algum livro que eu recomendo, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada a mais por isso. E eu fico muito, muito, muito grata. Então os links estão aqui na descrição sempre. E é isso então, gente. Se você ainda não é inscrito, por favor, né? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like e compartilha o vídeo com os amigos. Até o próximo!